Obrigado. Vamos à sessão das 14 horas do dia 18 de maio, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão. Nós vamos fazer o julgamento dos itens 28, 29 e 30, para os quais há um pedido de sustentação oral. Então, eu peço o apoio para convocar o patrão, doutor Guilherme Almeida. Ok, O relator presidente. é a Crefisa. Relator é a conselheira Andréa. Item 28 a 30 da pauta, doutor Guilherme Almeida. O processo será julgado agora. Por favor, verificar o link no chat. Item 28 a 30, doutor Guilherme Almeida. O processo será julgado agora. Por favor, verificar o link no chat. Patrão convocado, presidente. Obrigado. Os três são iguais? Não, né? Não são não, Gustavo. É questão de cálculo, é diferente. Será que vai ser uma sustentação só? Boa tarde, doutor É Guilherme. possível. Boa tarde a todos. Tudo bem? Nós vamos fazer o julgamento agora dos 3 processos da Crefisa, né, itens 28 a 30, para o qual o pedido de sustentação oral será feita pelo senhor. A relatora está propondo uma alteração na ordem do julgamento. Primeiro o item 30, depois o item 29, depois o item 28, né, invertendo a ordem da pauta. Tá? Eu não sei se dá para fazer uma sustentação oral só, pontuando os 3, ou se como é que o senhor prefere? Presidente, eu prefiro fazer uma só mesmo, até em homenagem ao tempo dos conselheiros, e aí ao longo da sustentação eu vou pontuando. A discussão é exatamente a mesma, eu vou pontuando. Ok, uma nós agradecemos. Então, eu peço só que feche o microfone enquanto a relatora estiver lendo o relatório e depois eu passo a palavra para o senhor. Vamos começar. Obrigado. Pode começar, presidente? É só um comentário inicial. A natureza dos 3 processos é muito parecida, só que eles são diferentes, né? São créditos decorrentes de pagamento devido a maior, são perdecontas. Na verdade, não há discussão sobre o direito creditório em si, sobre o reconhecimento do direito creditório, mas a discussão é sobre a utilização desse crédito, especificamente em relação à valoração, né? Como a utilização desse crédito para compensar os débitos declarados. Eu vou começar aqui, então, pelo item 30, de final 41. Vamos lá, então. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a acórdão da DRJ São Paulo. O contribuinte transmitiu o PERDECOMP de final 7590, com base em crédito decorrente de pagamento indevido de RPJ, Código de Receita 2319, efetuado em 31 de janeiro de 2005, no valor de cerca de 12.700.000. O despacho decisório não homologou a compensação declarada, tendo em vista que foi identificado que o referido pagamento havia sido integralmente utilizado para a extinção de outros débitos da contribuinte, de modo que não existia crédito disponível. A DRJ analisou as alegações apresentadas na manifestação de conformidade e reconheceu o direito creditório no valor de cerca de 1.900.000. Deste montante, considerou que o limite de 263.400 poderia ser utilizado na compensação dos débitos declarados. Aqui eu transcrevo o quadro demonstrativo. Dá para ver, assim, de cara, que vários perdecontos utilizaram o mesmo crédito. É aquela situação em que é feito um pagamento e até há pouco tempo atrás o contribuinte era obrigado a fazer um processo para cada pedido, para cada PERDECOMP. Nesse caso, são 6 PERDECOMPs. Eu transcrevo a ementa do acordo.
No entanto, apesar da decisão ter sido favorável ao interessado, com base no extrato do processo, que apurou o saldo devedor, incluindo o principal multa de mora no valor de R$ 3.635,34, foi emitida a carta cobrança de folha 196. Cientificado do acórdão da DRJ, o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário. Em suma, a contribuinte esclarece que o direito creditório teria sido utilizado em outros perdecomp e que teria cometido equívocos ao informar os valores dos créditos originais utilizados em algumas destas declarações, e que estes erros tiveram como efeito a diminuição do saldo do crédito original disponível para ser utilizado nas compensações declaradas nos presentes autos. O quadro a seguir apresenta o demonstrativo de utilização do crédito que a interessada considera ser correto, sem incluir o perdecomp dos autos. Aqui, para cada um desses, qual foi a utilização. Presta ainda os seguintes esclarecimentos. Aqui ela está explicando, já que vai ter a sustentação oral, ela está explicando, assim, de maneira resumida, que o valor da taxa Selic utilizado foi diferente do que ela considera correto, do que foi considerado pela DRJ, que teriam sido cometidos equívocos. E por conta desse valor da taxa Selic, é que esse crédito, né, que foi reconhecido não foi suficiente para poder quitar todos os débitos declarados nestes perdecomps. Depois o patrono explica melhor, né? E, ao final, eu reproduzo aqui os pedidos do patrono da contribuinte, e eu destaco aqui também um quadro, né? Para efeitos de registro, constata-se que existem outras decisões no âmbito do CARF, tendo por objeto perdecomps, né, que utilizaram como origem do crédito o pagamento de que trata os presentes autos, conforme se observa do demonstrativo a seguir. Aqui, então, são 6, né? São 6 perdecomps. Faltou um A aqui, ó. São 6 perdecomps. Já existe uma decisão da 1401 para o perdecomp de final 0228. E aqui, nessa sessão de julgamento, estamos julgando, nesse momento, o 7590 e será julgado a seguir o 6500. É o relatório. Obrigado, conselheira. Doutor Guilherme, o senhor tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiros. Desejo uma boa tarde a todos e agradeço a atenção. Bom, como foi bem relatado, o caso trata de declarações de compensação. Eu vou fazer uma exposição conjunta dos 3 processos. São 3 processos em que a matéria de fundo são declarações de compensação. Em 2 deles, o crédito é de saldo negativo de imposto de renda do ano calendário de 2004, e um deles é saldo negativo de CSL do ano calendário de 2004. Inicialmente, esse crédito foi rejeitado pela autoridade fiscal porque a recorrente, por um lapso, declarou esse crédito como sendo oriundo de pagamento indevido e não um saldo negativo. A recorrente, então, apresentou sua manifestação de inconformidade, que, como foi relatado, foi acolhida pela DRJ, e, no entanto, a DRJ apontou que haveria um saldo devedor, cujo crédito não foi suficiente para abater. A recorrente, então, apresentou esse recurso voluntário que está sob julgamento nesse momento. O que é importante destacar é que, como foi bem relatado, exatamente esse saldo negativo de IRPJ e de CSL já foi analisado pelo CARF, porque outras declarações de compensação formaram um outro processo, e naquele caso o crédito foi integralmente analisado. E o que se concluiu nesses outros processos? Eu só vou mencionar o número, que em relação ao imposto de renda, o processo que analisou o crédito foi o 16.327.902.271.2009.03, e em relação à CSL, o processo que analisou foi o 16.327.902.270.2009.51. Então, só para deixar bastante claro, nesses 2 casos se analisou o crédito que está justamente em debate nesse momento. Naquela ocasião, o caso chegou ao CARF exatamente nos termos em que está sendo julgado agora, e a turma julgadora determinou a
que fosse realizada uma diligência para apurar justamente a divergência do valor entre o que era apontado pela recorrente e pela autoridade fiscal. Naquela ocasião, então, o processo baixou e a autoridade fiscal fez um trabalho que foi realmente brilhante na visão da recorrente, porque já analisou todos os perdecompos relacionados ao crédito saldo negativo de RPJ e de CSL, não somente o que foi julgado naqueles casos. E o que a autoridade fiscal deixou claro na diligência, com o que a recorrente concorda, é que a divergência no valor, que resultou nesse saldo remanescente, considerado pela DRJ, foi o fato de que, considerando que a recorrente apresentou o pedido como um pagamento indevido, a Selic foi computada em fevereiro e março de 2005. Como isso se tratou de um erro e o pedido deveria ter sido considerado como saldo negativo, a Selic seria contada de janeiro até março de 2005. Eu não quero ser repetitivo, mas eu gostaria de ler um trecho dessa diligência desse outro processo. Eu vou ler só o do IRPJ, porque o caso da CSL está exatamente nos mesmos termos. Então, abrindo aspas, foi demonstrado que, de fato, houve um recolhimento a maior de RPJ no valor de R$ 1.955.168,74, que é o crédito pleiteado, o qual poderia ser diretamente compensado com débitos mostrados no quadro 1, que é um quadro com todos os perdecontos, ou ser computado no saldo negativo de RPJ apurado ao final de 2004. Na primeira hipótese, ou seja, que seria o pagamento maior, haveria um saldo devedor a pagar. Na segunda hipótese, que é considerando que o crédito seria de saldo negativo, o saldo negativo de RPJ acrescido da parcela do pagamento indevido se mostra suficiente para a completa extinção dos valores mostrados no quadro 1, que, como eu mencionei, tem todos os perdecompos. Tal divergência ocorre por conta do pagamento indevido ser atualizado pela Selic de fevereiro a março de 2005, ao passo que o saldo negativo de RPJ é corrigido pela mesma taxa de janeiro a março de 2005. Então, basicamente, essa é a questão que se coloca. O crédito da recorrente deveria ser corrigido de janeiro a março, em se considerando saldo negativo, ou fevereiro a março, considerando pagamento indevido. Como já foi colocado, a informação de que se tratava de pagamento indevido foi um erro, né? Quando, na verdade, se tratava efetivamente de saldo negativo. Inclusive, as estimativas, elas foram informadas e quitadas no valor correto. E só para finalizar, nesses dois processos, esse do IRPJ e da CSL, o caso voltou para o CARF e já teve julgamento, e nesses dois casos foi dado provimento ao recurso voluntário da recorrente, reconhecendo-se o crédito e a extinção dos respectivos débitos que estavam controlados naquele processo. Mas, a nosso ver, a conclusão é totalmente aplicável para esse caso também. Então, em relação ao IRPJ, o acórdão desse processo que eu mencionei é o 14.01.005.133, e em relação à CSL, o acórdão é o 14.01.005.132. Então, por essas razões, resumidamente, considerando que se trata de um crédito de saldo negativo, que a integralidade do crédito já foi reconhecida na DRJ, e que, quando da diligência realizada no outro processo, a autoridade fiscal foi muito feliz ao deixar clara que a divergência se dava pelo cômputo da Selic, sendo que esse processo acabou julgado favoravelmente à recorrente, esses dois, pede-se o provimento dos três recursos, com reconhecimento integral do crédito e homologação da compensação realizada. Obrigado. Obrigado, doutor. Algum esclarecimento? A relatora pode ir ao voto. Pode ir, André. Então, eu gostaria de pontuar inicialmente que eu tratei os três processos como a origem do crédito pagamento indevido a maior. Eu não considerei saldo negativo, não. Então, toda a análise é pagamento indevido a maior, conforme foi declarado originalmente, conforme tratado pela DRJ. Vamos lá. Conheço do recurso voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade no mérito. No caso dos autos, verifica-se que a contribuinte transmitiu mais de um PDComp, indicando o direito creditório em análise como origem do crédito pleiteado, incluindo a DEComp de final 7590, objeto dos autos,
sendo que cada uma destas declarações deu origem a um processo administrativo fiscal diferente. O acordo da DRJ reconheceu o direito creditório no valor de cerca de quase 2 milhões e deste montante considerou que o limite de 263.430 poderia ser utilizado na compensação dos débitos declarados. Eu transcrevo novamente aquela primeira tabela que eu tinha já apresentado no relatório. Constata-se que a DRJ cometeu um equívoco ao indicar o perder-conto de final 0937 como sendo o objeto do PAF de final 51, enquanto que o correto seria se referir ao perder-conto de final 6500. Apesar deste erro evidente, é porque aqui na última linha a DRJ indicou um número de perder-conto diferente e o próprio contribuinte informa isso. Apesar deste erro evidente, as demais informações estão corretas, tanto que a falha foi facilmente observada e não há maiores prejuízos para a análise do direito pleiteado. Quanto à presente discussão, a contribuinte esclarece que informações contidas em alguns dos perder-contos relacionados aos valores dos créditos originais utilizados na compensação estariam incorretos. Apresenta o quadro a seguir, que contém um demonstrativo de utilização de crédito que considera ser correto, incluindo na relação informações sobre o perder-conto objeto dos autos. Aqui o quadro da contribuinte. Gente, é muito detalhe, é muito cálculo. Vamos comigo aqui. Mas eu tentei ser bem didática. 1. Considerações iniciais. Discussões apresentadas. Não há discussão sobre o valor do direito creditório reconhecido no acórdão da DRJ, que foi de R$ 1.955.168,74. Não há discussão sobre os valores dos débitos declarados nos perder-contos, débito compensado. O que se questiona é o cálculo do crédito original utilizado. Destaco alguns pontos. O acórdão da DRJ utilizou os valores constantes nos próprios perder-contos, informados pela contribuinte no momento da transmissão dessas declarações. A interessada alega que haveria incorreções nos valores declarados em alguns dos perder-contos e apresenta quadro consolidado contendo o valor da taxa Selic acumulada utilizada no novo cálculo. B. Necessidade de novo cálculo dos valores originais utilizados e premissas adotadas. Para calcular a remuneração do crédito, foi utilizada a taxa Selic mensal acumulada para o ano calendário 2005, extraída da página internet da Receita Federal. Ressalte que, ao contrário do alegado pela interessada, a regra para apuração do valor consolidado da taxa Selic corresponde à soma das taxas mensais a partir do mês seguinte ao do pagamento, sendo que no mês da efetivação da compensação, data de transmissão do perder-conto original, o valor da taxa é de 1%. Inicialmente, havia previsão de que a taxa Selic fosse calculada a partir da data do pagamento indevido a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuado, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9.250, de 95. Eu produzo. Posteriormente, no entanto, o termo inicial para cálculo dos juros foi modificado pelo artigo 73 da Lei 9.532, de 97, que assim dispõe. Aí eu reproduzo aqui também o dispositivo. Dessa forma, será utilizado como termo inicial o mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior, conforme a previsão legal. Características do pagamento, letra C. No caso dos autos, só corrigir. No caso dos autos, a data de arrecadação do pagamento indicado como origem do crédito declarado nos perder-contos corresponde a 31 de janeiro de 2005. Processo relacionado. Tendo em vista que está sendo julgado nesta mesma sessão o processo de final 51, também de minha relatoria, que tem por objeto o perder-conto de final 6500, os cálculos referentes aos demais perder-contos que utilizaram o direito creditório declarado nos presentes autos foi feito com base em documentos constantes no citado processo. Na verdade, em relação a esse perder-conto, eu utilizei os dados que estavam naquele processo. 2. Cálculo do crédito original utilizado no perder-conto. A.
Perdecomp, eu fiz todos, os 6 Perdecomps. O primeiro, Perdecomp de final 0567. Consta que o Perdecomp original, final 4005, porque esse Perdecomp de final 0567 é retificador. Aí eu tenho que olhar o Perdecomp original. Consta que o Perdecomp original de final 4005 foi transmitido em 15 de março de 2005 para homologar débitos de PIS e COFINS apurados em fevereiro de 2005, com vencimento em 15 de março de 2005. Considerando que o pagamento foi efetuado em 31 de janeiro de 2005 e que o Perdecomp original foi transmitido em 15 de março de 2005, a taxa Selic acumulada totaliza 2,22%. Aí eu coloco um quadro demonstrativo com as informações extraídas da página da Receita, e demonstrando como foi a composição. Dessa forma, o valor do crédito original utilizado neste Perdecomp corresponde a R$ 551.337,08. Eu coloco aqui qual que é o valor. Aí eu fiz isso para cada um dos Perdecomps. Eu acho que eu não preciso demonstrar. Aí eu fiz aqui letra B para o Perdecomp de final 1902, letra C. Aqui, só vou comentar aqui. Esse letra B, o valor que eu encontrei também foi 2,22%. Vou ler o parágrafo final. Constata-se que a contribuinte declarou no Perdecomp que a taxa Selic acumulada seria de 1% e considerou no quadro demonstrativo reproduzido acima taxa Selic acumulada no valor de 3,6%. Então, a diferença é que eu encontrei 2,2%. Aí, para o Perdecomp de final 52 e 51, eu encontrei o valor de 9,63%. A contribuinte também declarou no Perdecomp 9,63%, o mesmo valor, e ela colocou no quadro que ela apresentou 9,6%. Letra D. Tá sendo bom assim? Está acompanhando? Tranquilo, né? Letra D. Perdecomp de final 0228. Eu encontrei o valor de 9,76%. E a contribuinte, ela declarou no Perdecomp 11,14% e colocou no quadro que ela apresenta 11,1%. Essa diferença, gente, é porque ela considerou realmente janeiro. E eu considerei a partir de fevereiro. Basicamente essa. Assim, nos que eu conferi, né? Eu não conferi todos. E o Perdecomp aqui de final 6500. Eu encontrei o valor de 11,42%. A contribuinte declarou no Perdecomp 12,80%. E no quadro da contribuinte também constava 12,80%. Aí a letra C, essa letra F é o dos autos, né, que eu calculei. Vamos lá. Eu encontrei aqui 15,71%. Aí eu vou ler aqui logo abaixo eu estou na folha 10, logo abaixo do primeiro quadro. Constata-se que a contribuinte declarou no Perdecomp que a taxa Selic acumulada seria de 11,70% e considerou no quadro demonstrativo, reproduzido acima, a taxa Selic de 11,7%. Aí eu só coloco aqui para vocês poderem identificar bem de onde que eu peguei. Aqui, ó, taxa Selic acumulada, 11,09%. Foi o que está no Perdecomp. E aqui no quadro do contribuinte, eu reproduzi, é o último, na taxa na coluna do Selic, a última linha, 17,1%. 3. Cálculo do crédito original disponível para ser utilizado no Perdecomp objeto dos autos. O quadro abaixo demonstra a utilização do direito creditório reconhecido no acórdão da TRJ. Os valores indicados correspondem ao cálculo do crédito original utilizado, feito para cada um dos Perdecomp relacionados, com base na revisão do valor declarado para a taxa Selic acumulada, conforme demonstrado no item anterior. Aí eu faço aqui um quadro, eu coloco aqui na letra A qual que é o valor do crédito original utilizado, que é o reconhecido, né? R$ 1.955.168,74. Nos demais, eu coloco o valor que eu calculei para cada um daqueles Perdecomps,
que aí vai ser difícil para o patrono acompanhar, mas aqui, ó, no final 0567, 551, 337,08 e assim por diante. Aí no perdeconta dos autos, 266, 57252 e aqui a letra G, eu calculei esse daqui para o outro processo, que daria 100.211,79. Pela análise do quadro, verifica-se que o valor do crédito original disponível para ser utilizado na homologação dos débitos declarados no perdeconta objeto dos autos totaliza 266.572,52. Para melhor visualização das diferenças encontradas, segue o quadro comparativo com os valores dos créditos originais. A, utilizado no acordo da DRJ, B, demonstrado pela contribuinte em suas contestações, e C, calculado no presente acordo. No acordo da DRJ, foi reconhecido um valor de 263.430,75. O contribuinte pleiteou o mesmo valor. E aqui eu estou reconhecendo que há disponível para ser utilizado no presente PERDECOMP 266.572,52. Assim, constata-se que o acórdão da DRJ reconheceu o crédito original de 263.430,75, passível de ser utilizado na homologação das compensações declaradas neste PERDECOMP. A contribuinte buscou demonstrar que o crédito original reconhecido era suficiente para compensar a integralidade dos débitos declarados. E na presente decisão foi apurado o crédito original no valor de 266.572,52, com base na taxa Selic contida na página da internet da Receita Federal. Nos termos do artigo 32 do PAF, as inexatidões materiais existentes na decisão podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento do sujeito passivo. No caso dos autos, constatou-se que a taxa Selic indicada no PERDECOMP para a remuneração do crédito foi de 17,09%. Desse modo, foi calculado que o montante de crédito original necessário para compensar os débitos declarados totalizaria R$ 263.430,75. Este valor foi confirmado tanto na acordo da DRJ como nos demonstrativos apresentados pelo contribuinte. Contudo, conforme demonstrado no item anterior dessa decisão, o valor correto para a taxa Selic acumulada seria de 15,91%, o que levaria à constatação de que deveria ter sido utilizado crédito original no valor de R$ 266.572,52, para compensar integralmente os débitos declarados no PERDECOMP objeto dos autos. Ressalta-se que este mesmo valor, R$ 266.572,52, foi considerado como utilizado pelo PERDECOMP de final 7590 para a apuração do crédito original disponível para ser utilizado nas compensações declaradas nos PERDECOMPs de final 6500, objeto do processo de final 41, também de minha relatoria, julgado nesta mesma sessão. Dessa forma, tendo em vista que o montante do crédito original apurado nesta decisão como necessário para a homologação total dos débitos declarados no PERDECOMP de final 7590 foi de R$ 266.572,52, superior ao confirmado na decisão recorrida, que totalizou R$ 263.430,75, reconheço crédito original adicional no montante de R$ 3.141,77, que corresponde à diferença entre os dois valores, passível de ser utilizado nas compensações declaradas nos presentes autos. Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório adicional líquido e certo do contribuinte contra a fazenda pública, passível de compensação, deve ser reconsiderada a decisão proferida no acordo do DRJ. Cabe à DRF de origem fazer os ajustes necessários no sistema interno. Diante do exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o crédito original adicional no valor de R$ 3.141,77, de forma que sejam homologados os débitos declarados neste PERDECOMP, de final 7590, até o limite do crédito reconhecido. É como voto. Vocês entenderam? Pois é, André, eu fiquei com uma dúvida aqui, veja só. Pelo que eu entendi, o contribuinte se equivocou em relação à taxa Selic, o PERDECOMP. Tá? Ele utilizou 17,09
quando seria 15,91. Isso. Então, ele corrige, essa taxa Selic serve para corrigir o crédito dele. Valoração. Então, ele se utilizou de um valor originário menor do que para extinguir os mesmos débitos. Isso. E aí você está dizendo, olha, para extinguir esse débito, precisaria de um crédito originário maior. Isso. Então, não seria o inverso, não? Pois é, você... porque no outro processo eu não estou reconhecendo, entendeu? É uma coisa relacionada com outra. E como esse processo ele vem antes do último, aí por isso que eu analisei ele primeiro. Entendeu? Entendi. O que você está reconhecendo aqui, em uma compensação posterior, ele já vai ser considerado utilizado. Isso, exatamente. Eu fiz o raciocínio ao contrário por conta da ordem que a DRJ fez e que o próprio contribuinte trouxe. Presidente, me permite um esclarecimento de fato, muito breve? Pois não. No nosso recurso, acho que ficou bem clara a questão da divergência da Selic, acho que o voto foi bastante detalhado nesse sentido. No nosso recurso, a gente trouxe essa questão de que a natureza do crédito seria de saldo negativo. Inclusive, a gente demonstrou que as estimativas que foram pagas eram exatamente os valores da DCTF. Então, ou seja, no nosso recurso, a gente trouxe a linha de que não houve pagamento indevido, em sim saldo negativo. E justamente por isso essa diferença. Então, só gostaria de pleitear, recorrente gostaria de pleitear, que talvez essa questão fosse enfrentada, da natureza do crédito. De fato, presidente, eu não me atentei a isso, não. Eu me ative a ver como a DRJ tinha analisado, e eu entendo que é inovação, porque essa matéria, vou até olhar aqui. Mas isso é complicado, porque se isso for usado no ajuste, não cabe nenhuma restituição, não cabe nenhuma compensação. Como assim? Desculpa. Porque se isso não é em débito... maior desde o início, Gustavo. Mas se não é em débito de estimativa, porque olha só, a questão é, nós aqui hoje, inclusive com base no PN lá, nas decisões recorrentes, na súmula, quer dizer, perdão, admitimos a compensação de indébito de estimativa. Beleza, isso não é o problema. Mas se a empresa está dizendo, isso não é em débito estimativo, isso é saldo negativo, que esse valor foi usado no meu saldo. Mas são 5 processos diferentes, Gustavo. É difícil de fazer isso, porque são 5 processos diferentes, só 3 que foram recorridos para o CARF. Não, tudo bem, já tem decisão definitiva. Não, tudo bem. Eu entendi. O problema não é esse. O problema é a empresa está sustentando que isso foi usado no saldo negativo. Como é que eu vou dar qualquer parcela de crédito que seja? Senão eu estou dando 2 vezes. O que ela está dizendo, Gustavo, é que ao invés de ser um indébito de pagamento indevido, é um saldo negativo. Sim. Se é saldo negativo, nós estamos analisando no processo da André, é estimativa. Só estimativa. Até a atualização da estimativa cai por terra, porque eu tenho que atualizar o valor do crédito do saldo negativo. Então, mas é do saldo negativo. Mas eu acho que não dá para fazer isso, Gustavo, porque já tem decisão definitiva naquelas anteriores, naqueles 3 processos anteriores, como pagamento indevido a maior. E tem aquela decisão anterior também do CARF, no 1401, também como pagamento indevido a maior. Tem, inclusive, aqui nos autos, o contribuinte ele juntou aos autos a decisão, a diligência que ele comentou, eu analisei isso tudo. Mas, para mim, a decisão do 1401, ele só fala o seguinte: como a diligência reconheceu o direito creditório, eu também reconheço. Ele não entrou no mérito de que esse valor de utilização do pagamento, entendeu? O problema ele também é o seguinte: não reconheceu como saldo negativo, não. Vamos eu lá. acho assim, na origem já é pagamento indevido a maior. Sim, E eu vou estar até abrindo aqui a Tudo manifestação. bem, o que eu estou falando pode ser que ele tenha apurado a estimativa por meio de balanço de suspensão e realmente ele tenha pagado um valor maior que ele deve. O problema não é esse. O problema é que se ele está falando que é saldo negativo, é porque ele usou... Não, é porque ele usou essa estimativa na composição do saldo negativo dele. Se a gente dá a estimativa aqui, ele tem saldo negativo formado já nesse período,
Mas é inovação, né? Presidente, Já todas as decisões foram... Não é inovação, André. Eu não posso dar o crédito. Presidente, se me permite, Pois eu não, tenho um esclarecimento importante. Nesse caso, a estimativa que foi recolhida é exatamente o que está na DCTF, ou seja, só no final do período a recorrente formou um saldo negativo. O erro que ela cometeu foi, ela considerou o saldo negativo, informou como pagamento indevido. Ou seja, ela considerou o termo inicial dos juros justamente janeiro de 2005. E aí os juros começaram em fevereiro. O certo seria ter informado como... Ninguém está falando de atualização da estimativa. É a atualização do saldo negativo mesmo. Ela não considerou o pagamento indevido na data da estimativa. Ela considerou o pagamento indevido em janeiro de 2005, sendo que se trata de saldo negativo de 2004. Um último esclarecimento, nos outros casos que foram julgados pelo CARF, foi reconhecida a natureza de saldo negativo. Se vocês me permitem, eu posso ler um trecho da ementa aqui, em que foi dito: na espécie, o contribuinte de como perder compra que o crédito pleiteado adviria de pagamento indevido ou maior, de estimativa de CSL. Entretanto, ao longo do processo, juntou elementos probatórios suficientes para demonstrar que se trata de saldo negativo. Então, por isso eles reconheceram os juros a partir de janeiro. Obrigado. Obrigado. E mais uma vez, presidente, a questão fica... vamos lá. Não tem nem débito de estimativa. Eu não posso dar o crédito. Não nessa forma. Eu acabei de colocar aqui no grupo uma tela aqui da IPJ. Tem um pouco de sentido do que o Gustavo está falando. O valor aqui está exatamente o valor do pagamento que ele está pedindo. Agora é complicado, porque já existem decisões, né? Já existem decisões definitivas, tanto no CARF. Mas o que ele está dizendo, o patrono está alegando, Andréa, é que nesses outros processos, o tratamento que foi dado foi de saldo negativo mesmo, em relação a esse valor, entendeu? Só tem um processo aqui no CARF, né? Os outros já foram definitivos e foi no âmbito da DRJ. Entendi. Aí foi de pagamento indevido a maior. Tá uma mistura, entendeu? André, se me permite... recentemente. Doutor, só um instante, doutor. André, se me permite, eu acho que esse caso a gente vai ter que tirar ele com vista, mas se me permite é o seguinte, das duas uma, ou realmente se convola em pedido de saldo negativo, ou então se entende do ponto de vista processual que é uma inovação. Eu acho que eu não tinha me atentado, o patrão, para o pedido que desde o começo, ele realmente invoca como saldo negativo. Saldo negativo. Prestação de conformidade, ele diz que pagou 17, mas no final do ano apurou 10, então teria havido... Não, apurou 12, pagou 12, desculpa, e apurou 10 e haveria um saldo negativo de 1.955. Aparentemente faz sentido isso aí. Ricardo quer falar. Não? Desculpa, você tinha apertado aí. Não é porque, de repente, vocês congelaram, eu falei, será que sou eu que estou congelado? Você conseguiu formar algum entendimento aí, Ricardo? Ou poderia sair com vista para você e converteria em vista coletiva? Eu prefiro que alguém peça vista, porque realmente eu estou voando nesse processo, porque várias coisas que eu estou ouvindo estão inconsistentes, estão contraditórias. Por exemplo, eu não eu estou entendendo exatamente o que o Gustavo está falando. Agora, para mim, não faz sentido, se é essa dicotomia que o Gustavo está falando, o patrono, né, a empresa, a recorrente, querer se fixar no saldo negativo se o problema é a Selic. E se a Selic melhor para ele, seria ela mais estimativa, não no saldo negativo. Então, eu não consigo entender, também não entendi muito bem a lógica da relatora, porque eu acho até, de certa forma, meio perigosa essa análise aqui, com os elementos que nós temos aqui no CARF para fazer toda essa calculeira, e considerando que existem outros processos envolvidos sobre o mesmo crédito. Então, eu fiquei um pouco inseguro com relação a essa questão. Por isso que eu estava aguardando aí que vocês decidirem aí eu acho que assim, você não teria condição de votar também, né? Então, seria o caso, eu acho que você pedir vista e a gente converteria em vista coletiva e algum de nós se debruçaria sobre o processo. Peço para vocês darem uma olhada aí. Mas, presidente, André, você vai rever?
Eu vou rever também. Pois é, o Ricardo pediria vista e aí todo mundo daria uma olhada nisso daí, né, de qualquer forma. Aí sai as Pode três. ser? Pode ser? Sim, sai os Tem três. vai ter que sair com você, porque você é o primeiro a votar, né? Não, sai os três processos, né, nessa mesma Sai linha. os três. Sai os três, isso. É porque os outros processos são no mesmo sentido, e tanto que tem o segundo processo, é o mesmo crédito, inclusive. Sai os três, quer dizer, minha sugestão. Então, só isso. Tá, doutor? Então, o processo, eles vão sair com vista, e aí, tanto nós quanto a relatora, a gente vai fazer uma nova verificação aí acerca dessas questões. Ô, André, para todos você estava dando provimento? Não, só para isso. Eu vou precisar daqui a pouco, só um instante, André, para você dizer qual era o seu voto, tá? Claro. De vista do conselheiro. Só por 30. Pedido de Ricardo, convertido em coletiva, os termos regimentais. Conselheira relatora. Votou por recurso voluntário, não é isso? Nesse ponto houve o pedido de vista. Então, esse é o 30. Aí o 29. O 29 e o 28 são pela improcedência que eu tinha formulado. Negar provimento. Negar provimento. Então, o 28 e o 29, negar provimento, sai com pedido de vista para o conselheiro Ricardo, por converter de vista coletiva, e o 30, a conselheira votou por dar provimento, e sai também com pedido de vista, converter em vista coletiva. Ok? Ok, doutor? Obrigado a todos, desejo uma boa tarde. Tá, obrigado. Compensação é muito simples. A interpretação que se dá. É assustador, né? A compensação é assustador. Eu, cada vez mais. Essa era a única sustentação oral da tarde, essa é a parte boa. A vista foi para os três, 28, 29 e 30, é isso? Isso, exato. Isso. O item 24, que seria o primeiro item da pauta, ele foi retirado de pauta por solicitação tanto do contribuinte quanto da PFN. O item 25 também. Então, nós vamos para o item 26, corrente com preste. A relatora é a conselheira Fabiana. Só um segundinho, por favor. Posso começar? Então, vamos lá. Recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou procedentes os lançamentos relativos à RTJ, PIS/COFINS, e procedente em parte o lançamento relativo à CSLL. Na origem, tem-se autos de infração de imposto sobre a renda da pessoa jurídica, em que houve arbitramento do lucro e apuração reflexa CSLL, COFINS e PIS. Assim se decidiu conforme o dispositivo da decisão. Acho que não precisa ler. Conforme indicado no relatório do acordo recorrido, a autuação foi antecedida e acompanhada por termo de verificação fiscal, o qual descreve os fatos de sua cronologia e teor do que se reproduz. Então, no termo de verificação fiscal, o autuante esclarece que, em 28 de agosto de 2006, a contribuinte tomou ciência do NPS e do termo de início da fiscalização, apresentando, em 4 de setembro de 2006, notas fiscais referentes ao ano calendário de 2004, de números tais relativos a serviços prestados à Embasa. E depois teve uma complementação de uma outra nota fiscal em relação a essa mesma empresa. Devido à falta de apresentação dos livros e documentos solicitados, foi elaborado o termo de reintimação fiscal solicitando esses documentos
então, que não haviam sido entregues. A seguir, em 22 de setembro de 2006, o contribuinte apresentou notas fiscais referentes a serviços prestados à Embasa e à Prefeitura Municipal de Paulo Afonso no calendário de 2013. Cópias do protocolo de cancelamento das notas fiscais, da autorização de documentos fiscais universais, livro de registro de prestação de serviço, livro de registro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência, demonstrativos dos bens e direitos do ativo permanente, e recibos de entrega das DCTF referente aos anos do calendário de 2013. A contribuinte, em carta de 22 de setembro de 2006, relata a inexistência dos livros diários, razão e caixa, e solicita um prazo de 18 a 24 meses para refazer os livros solicitados. Assim, em 26 de outubro de 2006, foi emitido um novo termo de reintimação fiscal, que determina a responsabilidade do contribuinte, que cita o embasamento legal, que determina a responsabilidade do contribuinte sobre a conservação da escrita contábil e fiscal e o consequente arbitramento do lucro. Não foi acatada a solicitação de extensão desse prazo, mas foi concedido um prazo de 10 dias para a entrega dos livros obrigatórios solicitados. Foi efetuada a circularização, tem um barulho aqui, se alguém com o microfone aberto. Foi efetuada a circularização junto à Embasa e à Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, clientes da empresa fiscalizada. Da Embasa, a fiscalização recebeu cópias das notas fiscais de prestação de serviço, comprovantes de pagamento de serviços realizados, com indicação do documento de liquidação, demonstrativo com relação de notas fiscais, datas e valores de pagamento, e cópia dos documentos cadastrais e econômico-financeiros. Da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Fabiana, desculpa. Só um minutinho que a Andrea caiu. Para ver se ela vai voltar. Ela falou aqui que está voltando, Paulo. Tá, joia. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou completamente fã. O outono em Porto Alegre é uma mistura de estações no mesmo dia. Assim. Perdeu-se na volta. Errou o caminho. Cleucio, que Para voltar é difícil. Pois é, Cleucio, que é o poeta aí, tem um escritor paraibano, José Américo, que diz que na volta ninguém se perde, né? Então... Isso é porque ele não conhecia o time. A Andréia está pedindo, acho, para mim. Qualquer um de nós pode admitir a entrada? Não, isso não aparece para mim, não. Só está aparecendo para você. Eu acho que você está com poderes especiais, eu acho. Menininha super poderosa. Só a Fabiana não tem parece convidado, né? Eu não sou convidada, eu sou a dona da festa. Convidada, você é anfitriã. Eu sou É verdade. Faz todo sentido. Ok, pois pode seguir, Fabiana. A gente parou, André, para ela esperar. Eu estava aqui na folha 3, no segundo parágrafo. Da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso foram apresentados demonstrativo consolidado de pagamento, relação de pagamento dessa prefeitura a Compreste no ano de 2013, relação de despesas pagas por fornecedor, extrato de retenção por fornecedor no período de 2013, notas fiscais. De posse desses documentos, foi elaborada uma planilha dos valores constantes das notas fiscais entregues, com o cálculo dos tributos devidos nos anos calendários de 2003 e 2004.
Em 3 de novembro de 2006, a contribuinte enviou carta-resposta ao termo de reintimação, na qual relata que entregou à fiscalização todos os documentos requisitados, com exceção do livro caixa. Em 14 de novembro de 2006, foram enviados à contribuinte o termo de constatação e a planilha de folhas com ciência em 28 de novembro de 2006 para que a interessada pudesse esclarecer possíveis divergências de valor. Foi solicitado que a empresa entregasse os DCTFs referentes aos 10º e primeiro e segundo trimestre de 2004 e que informasse sobre o tipo de estruturação contábil. Em resposta, o contribuinte relata que apresentou os DCTF dos primeiro e segundo trimestres de 2004 pela internet. Informou que o regime de escrituração contábil adotado pela empresa de competência. A opção pela realização do arbitramento do lucro foi com base nos artigos 45 e 47 da Lei 8981 e 10 do Decreto-Lei 486. A respeito da carta enviada, André caiu de novo. Não estou ouvindo, Paulo. Não está aprovado, não, esse... A André vai voltar, eu acho, agora. Vê se ela está pedindo aí para entrar. Você eu já admiti. E o Flávio? Agora. E o Flávio sumiu também. Apareceu. O Flávio está aqui. Não, eu tinha caído também. Ó. O Flávio voltou. Ok. Posso continuar? A respeito da carta enviada pela contribuinte em 25 de setembro de 2006, informando que em 29 de abril de 2004 recebeu do seu contador todos os dados da empresa em CD magnético, o qual a André está caindo de novo. Pode seguir, Fabiana. Se for o caso, a gente coloca ela como ausência momentânea. Ok. O qual, posteriormente, então, ela fala que teve um CD que ela recebeu do contador com todos os dados da empresa e que foi danificado. Se estabelece que somente os dados anteriores a essa data, de 29 de abril de 2004, foram extraviados. O contribuinte, em tese, não escriturou o livro caixa do ano calendário de 2013 e nem de 2004, mesmo com a possível perda de dados de somente 4 meses de operação desse ano. A contribuinte, deixa eu só admitir, André. A contribuinte, desde a perda dos dados, em 29 de abril de 2004, não tomou nenhuma providência antes do ano de 2006 para a confecção dos livros diário, razão ou caixa. Também não tomou as providências previstas no Decreto-Lei 486, mesmo sendo orientado pela fiscalização conforme o termo de reintimação fiscal. A contribuinte se manteve inerte em relação aos procedimentos formais para a reescrituração dos livros contábeis dos anos de 2013 e 2004. A contribuinte alega a perda das suas informações fiscais contábeis em 29 de abril de 2004, mas antes desse período e depois dele não escriturou nenhum dos livros contábeis, o que leva à presunção de que não escriturava seus livros contábeis à medida da ocorrência do fato gerador. Assim, verifica-se que desde a suposta perda dos dados em 2004, a contribuinte só tomou providência para recuperar o suposto disco rígido do computador e o CD com os dados no ano de 2006, com lapso de 2 anos entre o ocorrido e a tentativa de recuperação, solicitando a dilação do prazo de aproximadamente mais de 18 a 24 meses, perfazendo um total de 4 anos desde a data do ocorrido, mostrando dificuldades em cumprir suas obrigações acessórias estabelecidas em legislação específica no tocante à escrituração, à conservação e à entrega dos livros caixa. A fiscalização, dessa forma, teve acesso a uma parcela dos documentos necessários, algumas notas fiscais entregues, em função da omissão das informações que deveriam estar escrituradas nos citados livros. Com base nas notas fiscais enviadas nos documentos circularizados, foi confeccionada a planilha que permite a apuração do faturamento da contribuinte. Os valores apurados foram deduzidos os pagamentos, as retenções e os valores informados em DCTF, gerando o montante do tributo devido. Os valores apurados foram configurados como omissão de receitas, ensejando o lançamento do auto de infração em questão. As infrações descritas configuram em tese a prática
lógica de Lícia que ele descreve a legislação e informa que teve representação fiscal para fins penais. As impugnações foram apresentadas individualmente para cada auto de infração, que foram lavrados separadamente. E a contribuinte apresentou os seguintes argumentos, conforme consta no relatório da decisão de piso. Em relação à impugnação do IRPJ, ela fala que os fatos verificados no curso do procedimento não autorizam sequer o arbitramento da base de cálculo do IRPJ, muito menos poderiam tipificar qualquer ilícito penal, uma vez que no período manteve estruturação contábil nos termos da legislação, exceto o livro caixa, sendo apresentados também os documentos que serviram de base para a estruturação comercial e fiscal. A planilha confeccionada pela fiscalização, com base nas notas enviadas e documentos circularizados, contém rigorosamente todos os dados constantes das notas apresentadas à fiscalização. E aqui ela fala de um confronto da planilha. Dessa forma, não há que falar em uma omissão de informações, já que apresentou todos os documentos, à exceção do livro caixa. Aqui ela se insurge dizendo que, embora tenha tido representação, a multa aplicada foi de 75% ao invés de 150%, e que acha que, assim, a fiscalização reconhece que ela apresentou todas as notas fiscais emitidas e que não teria omitido qualquer informação e tampouco teria praticado qualquer ato tendente a reduzir o montante do tributo devido. E aí se insurge contra a ilegalidade do arbitramento. E aqui, na verdade, fica tudo muito repetido. Eu acho que não tem, talvez, necessidade de ler todas as para cada um dos autos. Em suma, ela diz que a contribuinte que ela apresentou todos os documentos, que contribuiu, que a única coisa que faltou foi o livro caixa. A seguir, após a intimação da contribuinte e do município de Paulo Afonso, veio aos autos cópia do contrato número 529, a partir do qual se constatou a existência de receitas oriundas de atividades diversificadas, isto é, além da prestação de serviços de construção civil, neste caso, fornecimento de mão de obra para execução de serviços administrativos para terceiros, e se verificou a necessidade de complementação do auto de infração, conforme se observa no TVS. E aqui eu descrevi esse trechinho em que fala da necessidade, então, de complementar no auto. Assim, lavrou-se a auto de infração complementar, do qual a contribuinte foi cientificada, tendo apresentado defesa, folha. O acordo entendeu, em suma, que a contribuinte, optante do lucro presumido, não mantivesse a estruturação contábil completa, e, por essa razão, deveria ter escriturado o livro caixa, nos termos do artigo 18 da Lei 8.541 e do artigo 530, inciso 3 do RIR, 99, conforme os seguintes argumentos para resumir. Aqui eu vou só ler o que está em destaque. Portanto, a não escrituração do livro caixa nos anos calendários atuados ofende a legislação fiscal e é motivo suficiente para o arbitramento do lucro. É de ressaltar que a escrituração desse livro não representa uma obrigação desnecessária, como pretende o impugnante, ao defender que os principais livros foram apresentados. Diante das irregularidades expostas, depreende-se que a impugnante efetivamente não disponibilizou à fiscalização a sua escrituração obrigatória, livros razão, diário ou caixa, de modo a permitir a verificação da exatidão do lucro declarado, impondo o arbitramento da base tributável. O arbitramento deu com base nas receitas apuradas a partir das notas, entregues por ela e também obtidas através de circularização. Esse fato não significa que a escrituração mantida pela contribuinte esteja em perfeita ordem, como ela quer sugerir. Passo para o relatório. Em relação à CESE, entendeu-se por reduzir o lançamento, considerando os percentuais aplicáveis às receitas decorrentes de serviços prestados, tá, em base de 12%, e de serviços prestados à Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, de 32%. No que diz respeito aos lançamentos de PIS e COFINS, a decisão assentou que as retenções previstas na Lei 10.833 não se dão de forma definitiva,
pois representam apenas antecipações de valores devidos nos termos do artigo 36 do mesmo dispositivo legal, e que os valores retidos, assim como os montantes pagos e aqueles informados em DCTF, foram considerados pelo autuante para abater-se montantes devidos, conforme demonstrativo de folhas, efetuando o lançamento apenas das diferenças ali apuradas. O recurso voluntário reproduz integralmente os argumentos apresentados nas impugnações, sem qualquer argumento ou contradito aos fundamentos da decisão recorrida. E, ao final, requer a reforma do acórdão de julgamento de improcedência do auto de infração. É o relatório. Pode ir ao voto. Se você quiser que a gente leia, Fabiana. Não, tá aí. Qualquer coisa é só pedir. Tá, obrigada, Paulo. Então, eu admito o recurso pela tempestividade, pela matéria, e passo ao mérito. Conforme relatado, o recurso voluntário reproduziu em identidade de termos os argumentos das impugnações e não trouxe novos documentos. Dessa forma, então, eu vou me valer da previsão do artigo 57, parágrafo 3º, para reproduzir as razões do voto condutor, que eu vou tentar resumir aqui também, para não ler tudo e cansá-los. Está razoavelmente tenso aqui. Então, aqui ele começa falando que o auto foi alterado pelo auto de infração complementar, que são partes indissociáveis e tal. E aí ele fala, na segunda planilha foi demonstrada a soma do imposto decorrente das receitas oriundas apurado no auto de infração original com o imposto decorrente das receitas oriundas do auto de infração complementar, dos quais foram deduzidos os valores a compensar. E aqui ele indica uma coluna total lançado que corresponde aos montantes do imposto de renda a ser apreciados nesse voto, e que eu reproduzo o 4. Então, preliminarmente, a interessada alega que os lançamentos objetos presentes recurso decorrentes do arbitramento são nulos, já que teria apresentado à fiscalização todos os livros e documentos, à exceção do livro caixa. E aqui ele fala que isso não é motivo de nulidade, acho que eu não preciso ler essa parte toda, mas afasta a alegação de nulidade, porque isso não estaria contido nas previsões do artigo 59 do decreto. E aí ele fala da obrigatoriedade da estruturação do livro caixa para as empresas optantes pela tributação com base no lucro presumido e que não mantiverem estruturação contábil completa, que é o que ele entende ser o caso da contribuinte, de acordo com o disposto no artigo 18 da Lei 8.541, e que transcreve o dispositivo legal. Por sua vez, o inciso 3º do artigo 530 do RIR é bastante claro ao dispor que o arbitramento deve ser efetuado se o contribuinte, optante pela tributação com base no lucro presumido, deixar de estruturar o livro caixa e transcreve. Portanto, a não estruturação do livro caixa nos anos calendário autuados ofende a legislação fiscal e é motivo suficiente para o arbitramento do lucro. É de ressaltar que a estruturação desse livro não representa uma obrigação desnecessária, como pretende a impugnante, ao defender que os principais livros foram apresentados. Aqui ele discorre um pouco mais sobre isso. Diante das irregularidades expostas, defende que a impugnante efetivamente não disponibilizou à fiscalização a sua escrituração obrigatória, de modo a permitir a verificação da exatidão do lucro declarado, impondo o arbitramento da base tributável conforme a legislação de regime. O arbitramento se deu com base nas receitas apuradas a partir das notas fiscais. E aqui eu já li esse trechinho quando eu li o relatório, que ele fala que o fato dela ter apresentado notas fiscais e que houve também a apresentação de notas mediante circularização não significa que a escrituração estivesse em perfeita ordem. Aqui ele fala, reproduz a base legal. Eu vou para o final dessa página 1. Portanto, o arbitramento do lucro da empresa foi efetuado em obediência à legislação de regência, não merecendo reparo.
Em relação ao lançamento da CSLL, além dos mesmos argumentos apresentados contra a RTJ, a defendente alega que a fiscalização adotou para a determinação da sua base de cálculo. Aqui ele reproduz, não vou ler, porque isso aqui, inclusive, foi objeto de parcial procedência, e ele, como reproduziu integralmente a impugnação, nem se atentou para o fato de que houve um parcial provimento em relação à CSLL. Vou passar mais o bom. Aí eu vou lá para a página 13. O mesmo não acontece com relação às receitas decorrentes dos contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, que prevê apenas o fornecimento de mão de obra para a prestação de serviço da Prefeitura, sujeito. Aqui é o mesmo, ainda está na CSLL. Eu quero adiantar mais um pouquinho. Que isso aqui teve a redução. Então, vamos para a página 14, abaixo de um quadrinho que tem aqui, já falando ainda da CSLL. Em relação aos orçamentos da COFINS e PIS, a impugnante alega que a responsabilidade pela retenção da fonte pagadora, conforme os artigos 30, 32, 35 e 37 da Lei 10.833, bem como a Instrução Normativa 459 e o Ato Declaratório Executivo Corate número 51. Essa retenção se dá de forma definitiva, não havendo nada mais a ser recolhido em favor da União. No entanto, ao contrário do que alega o impugnante, as retenções previstas na lei não se dão de forma definitiva, já que representam apenas antecipações dos valores devidos, nos termos do artigo 36 do mesmo dispositivo legal que ele transcreve. É importante destacar que os valores retidos, assim como os montantes pagos e aqueles informados no DCTS, foram considerados pelo autor para abater os montantes devidos conforme demonstrativo. Então, aqui eu reproduzo também o que já estava no relatório, que foi o lançamento apenas das diferenças. E aí, por fim, aqui ele fala da representação fiscal para fins penais, que acho que a gente não precisa se manifestar. Logo, voto por rejeitar a preliminar de nulidade citada no mérito de julgar procedentes os lançamentos relativos, e aqui ele fala da procedência em parte da CSLL. Então, eu concluo aqui, por fim, que é de ser mantida a decisão de piso, então conheço o recurso voluntário no mérito nego provimento. Isso que vai ser uma leitura mais reduzida diante do tamanho. Pois é, assim, é muito mais do mesmo, né, a argumentação dele. Então, a relatora está negando o provimento ao recurso voluntário. Alguém discorda? Isso é por unanimidade. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto da relatora. Item 27 foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Itens 28 a 30 nós já votamos. Item 31 também foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Item 32, LOJAC, a recorrente, e eu sou o relator. Só abrir aqui. O de final 31. Mas processo eu estou propondo uma resolução, tá? Vocês vão ver que há fortes indícios aí da procedência do contribuinte alega, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Contrato de recurso voluntário, decisão julgou improcedente a manifestação de conformidade, processo decorre da apresentação de uma DECOMP, a qual a recorrente compensou suposto direito de crédito relativo a pagamento indevido ao maior, título de CSLL, realizado em 30 de abril de 2004. O decisório eletrônico não se reconheceu o direito creditório pelo fato de o pagamento supostamente indevido estar integralmente alocado a débitos confessados pela recorrente. Então, apresentada a manifestação de conformidade, na qual se sustenta a ocorrência de erro de fato na transmissão da DCTF, relativa ao primeiro trimestre do ano calendário de 2004, em que se confessou que o valor devido a título de CLL em relação ao referido período era de 99 mil, mesmo montante do recolhimento, que ensejou a apresentação da DECOMP, quando o correto seria 38 mil.
Formou-se ter transmitido DCTF retificador após a ciência do despacho decisório com a correção do alegado equívoco, se juntou cópia de DIPJ retificadora transmitida antes da emissão do referido despacho. A da DCTF e DIPJ retificadoras para a comprovação do creditório, posto desacompanhadas de elementos consistentes de sua escrituração, com vista à comprovação da correta base de cálculo da CSLL para o período. Aí o acordo. A emenda, né? Pois a ciência foi apresentar recurso voluntário, no qual a recorrente suscita nulidade da decisão de primeira instância por alteração do fundamento jurídico para não reconhecimento de seu direito creditório, sustenta a nulidade do despacho decisório da decisão de primeira instância por cesseamento do seu direito de defesa devido à ausência de intimação para esclarecimentos e desconsideração dos argumentos e provas constantes dos autos, reitera a alegação do cometimento de erro de fato no recolhimento e no preenchimento da DCTF, esclarece que o pagamento a maior estaria relacionado à alteração do percentual de presunção aplicável no cálculo da CSLL, promovida por meio da Lei 10.684, para determinadas atividades. Afirma que teria efetuado a determinação da base de cálculo referente ao citado período por meio da aplicação da alíquota majorada, a qual não lhe seria aplicável por se dedicar à venda de mercadorias. Apresenta para comprovar as suas alegações contrato social, livro diário e balanceiros. Bom, o recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, então tomo conhecimento. Preliminar de nulidade. Alteração do fundamento jurídico. No relatado, a recorrente sustenta a nulidade da decisão de primeira instância, posto que teria havido alteração do fundamento jurídico para o não reconhecimento de seu direito creditório. Eis a sua alegação. Pedida a manifestação de conformidade, todavia, acabou sendo julgada improcedente, não mais sob o argumento inicial de que não haveria créditos disponíveis, mas sim sob o argumento que a DCTF retificadora, por ter sido apresentada pela recorrente após o despacho decisório, não serviria para comprovar a existência do indébito decorrente do pagamento indevido da CSLL pelo lucro presumido, no primeiro trimestre de 2004. Quer dizer, pela decisão da DRJ Belém, a compensação deixou de ser homologada porque não teria sido demonstrado pela recorrente o crédito a que faria jus, alterando todo o critério do despacho decisório inicialmente proferido, que havia constatado uma suposta ausência de crédito. A tese é manifestamente improcedente. Ora, tanto no despacho decisório quanto na decisão recorrida, o conteúdo se volta à análise do direito creditório invocado pela recorrente, e tal averiguação é feita a partir das informações fornecidas pela própria recorrente. No despacho decisório, a autoridade administrativa se limitou a apontar a inexistência do direito creditório, porque o DARF apontado na DECOMP se encontra integralmente alocado a débito da recorrente, porque o referido débito havia sido confessado pela própria recorrente por meio de DCTF. Já no acórdão recorrido, após a recorrente haver promovido a retificação da DCTF e a alteração do citado débito e apresentados novos esclarecimentos, a autoridade julgadora analisou as provas constantes do processo, à luz dos novos elementos trazidos ao seu conhecimento, frise-se mais uma vez, pela própria recorrente. Assim, não há alteração de fundamentos, mas mero prosseguimento da análise do direito creditório. Nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no artigo 59 é vislumbrada. Eu transcrevo o artigo 59. A outra alegação do cesseamento de direito de defesa. Por outro lado, a recorrente sustenta ainda a nulidade do despacho decisório da decisão de primeira instância por cesseamento ao seu direito de defesa. Devido à ausência de intimação para esclarecimento e a desconsideração dos argumentos e provas constantes dos autos. E aí eu não vou nem ler, né? Aquela questão de que não é necessário a intimação prévia para a emissão do despacho decisório, o contraditório e a ampla defesa está garantida justamente após a emissão do despacho decisório. Vou pular essa parte. Por outro lado, o fato de, na decisão recorrida, estou no final da página 5, não se ter considerado a DCTF retificadora como prova da existência do direito creditório, também não se constitui cesseamento do direito de defesa da recorrente. Observe pelo teor do acórdão que tal fato não lhe implicou qualquer prejuízo. Ou seja, a prova que a recorrente queria produzir por meio da DCTF retificadora já havia sido construída com a apresentação da DIPJ. A prova essencial para os julgadores, contudo, era a contábil fiscal, não produzida nos autos. Devem ser rejeitadas, portanto, todas as preliminares de nulidade. Posso prosseguir ou alguém discorda? Necessidade de conversão em diligência.
Em relação ao mérito da discussão travada nos autos, a recorrente recolheu o valor de 99 mil a título de CSLL em relação ao primeiro trimestre do ano calendário 2004. Sustenta que o valor devido a 38 mil, de modo que faria jus ao crédito de 60 mil. O relatado alega que se equivocou ao aplicar sobre a receita bruta oferida o percentual de 32% para a determinação da base de cálculo da CSLL, conforme a alteração promovida no teor do artigo 20 da Lei 9.249, por meio da Lei 10.684. Eu transcrevo o dispositivo. Defende que, como somente teria oferido no primeiro trimestre de 2004 receitas de vendas de mercadorias, o percentual de presunção aplicável continuaria sendo de 12%, de modo que faria jus ao valor recolhido a maior, correspondente à diferença de alíquota. Se confirma a alegação da recorrente, tratar-se-ia de mero erro de fato cometido no preenchimento da DCTF original e no recolhimento, de modo que o fato de não haver retificado a DIPJ, a DCTF, antes da emissão do despacho decisório da autoridade administrativa, não se converteria em óbice intransponível para o reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação, conforme tem reconhecido a jurisprudência desse Conselho. Ainda mais, no caso, em que a DIPJ retificadora, transmitida anteriormente ao referido despacho, já evidenciava o montante alegado pela recorrente. O reconhecimento do indébito invocado, contudo, é essencial, como bem apontado na decisão recorrida, haver certeza acerca de qual o valor efetivamente devido pela recorrente a título de CSLL em relação ao trimestre em questão. E tal comprovação não pode ser realizada pela mera apresentação de declarações retificadoras. É indispensável que seja apresentada a escrituração contábil da recorrente e os documentos que a suportam, para que a comprovação seja inafastavelmente realizada. Com recurso voluntário, a recorrente apresentou demonstrativo de folhas 235 e cópias de folhas supostamente extraídas do seu livro diário, que corroborariam as suas alegações. Referidos elementos, apesar de construírem ao lado dos demais documentos constantes do processo importantes provas da existência do pagamento maior que o devido, não satisfazem esse relator. Porque a natureza do objeto social da recorrente aponta principalmente para a prestação de serviços. Em primeiro lugar, na 7ª alteração do contrato social da recorrente, vê-se que a pessoa jurídica se dedica a de veículos, sistema de recuperação de veículos roubados, produção, importação, exportação, aquisição, venda, locação e qualquer outra forma de comercialização dos bens e serviços relacionados a tal negócio. Participação em outras sociedades como sócio, acionista ou consorciado. Embora seja possível que na realização do referido objeto social vendas sejam realizadas, a descrição em tela aponta pelo menos em parte para a prestação de serviço. Tal fato é corroborado pelo Código de Atividade Econômica informado pela recorrente nas DCTF original e retificadoras apresentadas. Referente a outros serviços prestados, principalmente às empresas. Causa espécie, portanto, que toda a receita oferida pela recorrente provém exclusivamente da venda de mercadorias, como alegado. Desse modo, o fundamento no artigo 18, decreto 76.5, considera ser essencial a conversão do julgamento em diligência, a fim de se confirmar as informações prestadas pela recorrente. É, portanto, o processo retorna à unidade de origem, de modo que a autoridade administrativa intime a recorrente para apresentar a íntegra dos seus livros diário e razão relativos ao primeiro trimestre de 2004, bem como os contratos e notas fiscais referentes à totalidade da receita oferida no citado trimestre. À luz de todos os elementos acima apontados, daqueles que entendem necessário juntar os autos, elabore relatório conclusivo acerca da natureza da receita oferida, percentual de presunção aplicável e CSLL apurada pela recorrente em relação ao primeiro trimestre de 2004. Eficiência do relatório recorrente, facultando a apresentação de manifestação no prazo de 30 dias. Então, estou entendendo que, apesar de haver fortes indícios pelos elementos que ela apresenta, mas, por outro lado, pela natureza do serviço, né, até eu fui pesquisar um pouco acerca da recorrente, ela presta serviço de rastreamento de veículos, então, assim, há muitos indícios de que haveria uma prestação de serviços envolvida na atividade dela, né? Então, eu não fiquei convencido de que essa informação de que ela apenas efetuou vendas seria verdadeira, tá? Então, eu acho que a diligência é necessária. Ricardo. Paulo, só uma provocação. Porque
foi até vocês que me alertaram para essa existência de um recurso, um RESP, que diz que o entendimento para o caso do lucro presumido, no caso de prestadoras de serviços médicos, né, para a utilização daquela redução do coeficiente de presunção para 8%, no caso de clínicas que se parariam aos hospitais, bastaria no contrato social a previsão de que existe essa atividade de clínica, que você não precisaria nem verificar a questão fática, se houve ou não houve, né, consultas, para conceder a previsão de 8% do presumido. Não é bem assim, né, na verdade. Assim, ali você não precisa, porque a regulamentação que a Receita tinha expedido dependeria das condições da clínica, né? Tipo, precisa ter internação, precisa ter tantos médicos, tantas pessoas, assim, eram aspectos que o contribuinte deveria preencher. E aí o que foi dito foi que, independentemente, assim, a parte dessas questões, o que precisava era que a empresa prestasse, se tivesse como previsão contratual a prestação de serviços médicos. Serviços de clínica, né? Isso. Não, pois é, a provocação é justamente aí. Agora, você tem uma previsão de contrato social que é prestação de serviços. São os dois. Hein? Até São as duas dois. previsões? Tem as duas previsões, no caso. Então tá. Eu entendi que era só prestação de serviço e aí aparece o contribuinte com venda de mercadorias. Então, não, que aí tem um aí que dá para entender que tem vendas. Nesse item B, produção, importação, exportação, aquisição, venda, aí daria para entender que teria vendas também. Porque se fosse só, eu ia querer, entendeu? Entender se você tivesse só para prestação de serviço, e agora? Agora nós temos que verificar os fatos, aí para mim ficaria um pouco inconsistente. Eu acompanho. Gustavo. Com o relator, presidente. André. Com o relator, presidente. Flávio. Acompanhe, presidente. Cleucio. Também acompanho. Carmen. Acompanho. E Fabiana. Também acompanho. Ok. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Vamos ao item 33, que é da mesma empresa, de minha relatoria. Recurso voluntário, também a decisão do DRJ julgou procedente em parte a manifestação de conformidade. O processo decorre também de uma DECOMP retificadora, na qual a recorrente compensou o suposto crédito relativo a pagamento indevido a maior de CSLL, realizado em 15 de outubro de 2004, no valor de R$ 45.800, com débitos de sua responsabilidade. O passo decisório não se reconheceu o direito creditório pelo fato do pagamento supostamente indevido estar integralmente alocado a débitos confessados. Aqui a alegação é a mesma também, né? A recorrente alega que cometeu erro de fato na transmissão da DCTF, do terceiro, ali era o primeiro, aqui é o terceiro trimestre, do mesmo ano calendário. Decisão de primeira instância considerou que a retificação aqui tem um pouco diferente, vamos lá. Decisão de primeira instância, considerou-se que a retificação da DCTF anteriormente à ciência do despacho decisório, aqui no caso a DCTF já tinha sido retificada antes, tá? Faria prova de que o valor efetivamente devido pelo recorrente a título CSLL em relação ao terceiro trimestre seria 32. Entendeu-se, porém, que somente poderia ser reconhecido o crédito correspondente ao valor de 45.800, pois foi o montante utilizado pela recorrente na DECOMP, não havendo previsão legal para que a autoridade administrativa de ofício pudesse alterar.
E aí está a ementa do acordo. Após a ciência, foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente sustenta a existência de mero erro formal no preenchimento da DECOMP, o qual poderia ser sanado de ofício pela autoridade administrativa, conforme jurisprudência do CARF. Reiterou, ademais, as alegações destinadas à comprovação do seu direito creditório no montante de 47 mil. Tá? Então, ela está querendo, pelo recurso voluntário, que seja reconhecido no suposto erro de fato aí no preenchimento da DECOMP, para que seja reconhecido todo o crédito a que ela faria jus. Recurso tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade, então tome conhecimento. Como relatado, por meio da decisão de primeira instância, o crédito compensado pela recorrente na declaração da DECOMP, no montante de 45.800, foi integralmente reconhecido. A resignação da recorrente diz respeito ao fato de não ter sido atendida na sua pretensão de que a autoridade julgadora de ofício reconhecesse em decorrência da referida DECOMP a íntegra do crédito que entende fazer jus em relação à CCLL apurada no terceiro trimestre de 2004, ou seja, 47.780. O anseio recursal, contudo, não pode ser contemplado. É certo que a jurisprudência do CARF, como bem apontado pela recorrente, tem compreendido que mero erro de fato no preenchimento de declarações, inclusive de DECOMP, não constitui óbice intransponível ao reconhecimento de direito creditório, caso este esteja indiscutivelmente comprovado por elementos hábeis e idôneos, notadamente a partir da escrituração contábil e fiscal e documentos que a suportam. É o caso, por exemplo, por exemplo, da situação em que a contribuinte fornece todas as características de um determinado crédito, mas equivoca-se em relação apenas a uma destas, tipo de crédito, período de apuração, composição de saldo negativo. Não havendo desvirtuamento do crédito em si, é possível superar sua equívoco. A hipótese tratada nos autos, contudo, é absolutamente diversa. A recorrente, possuindo crédito aparentemente no montante de 47.700, apresentou declaração de compensação para compensar apenas parte do referido direito creditório. A situação em questão não pode ser alterada a partir de mera alegação de erro de fato e retificação de ofício do crédito compensado. Somente por meio da apresentação de nova DECOMP, a recorrente poderia compensar o saldo do crédito que alega possuir, o valor de 1.907. A recorrente só poderia ter retificado o montante do crédito compensado, desde que a DECOMP, até poderia ter retificado o montante do crédito compensado, desde que a DECOMP ainda estivesse pendente de apreciação por parte da autoridade administrativa, conforme o artigo 56 da Instrução Normativa SRF 600/2005. Tentativa de retificação efetuada pela recorrente, contudo, realizou-se após a ciência da decisão administrativa, de modo que foi rejeitada, conforme folha 111. Diante daquela resposta, deveria a recorrente ter apresentado nova DECOMP para compensação do crédito complementar. Observe-se que àquela data sequer havia ocorrido a prescrição do suposto crédito. A inação da recorrente não pode ser suprida por meio da retificação de ofício por parte da autoridade julgadora, que, como bem apontou a decisão recorrida, não possui amparo legal para, de ofício, reconhecer direito creditório que não foi objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou declaração de compensação. E suposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ricardo? Acompanha, presidente. Gustavo? Acompanhe, presidente. Andréa? Também acompanho, presidente. Flávio? Paulo, só se eu não entendi bem, só para eu não acompanhar. Ele quer aumentar o crédito dele, né? Na verdade, basicamente, para aumentar nesses 1.000 e algumas coisas aí, né? Que ele não pediu, que ele não indicou. Exato. Eu entendi. Acompanhe, presidente. Cleucio? Acompanho também, presidente. Ana? Aliás, desculpa, Carmen. Acompanhe, presidente. E Fabiana? Também acompanho. Ok, então acordam os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Relatório e voto do relator. Podemos prosseguir?
Quer fazer intervalo? Tá. Então, pedir o apoio para suspender, interromper a gravação.